Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e este é o Diário Econômico Original. Começando pelo grande destaque de ontem, o Fed fez o que tinha que fazer para mim. Detalhes importantes sugerindo mais juros, nenhuma intenção de discutir cortes, pelo contrário, batendo na tecla de que tem que manter uma política restritiva por algum tempo. Nos detalhes então, eles subiram as taxas em 0,5%, chegando a 4,25%, 4,50% ao ano de juro básico, o que representa uma desaceleração amplamente esperada depois de 4 movimentos consecutivos de alta de 0,75%. Eles deixaram a frase no comunicado, abre aspas, aumentos em andamento, o que sugere que eles vão continuar subindo no começo do ano que vem. E aí as suas projeções atualizadas mostraram uma revisão da taxa final desse ciclo, onde vai estar a taxa lá no final de 23, acima de 5%, um pouco mais alto do que os analistas vinham comentando que eles fariam. Já na coletiva de imprensa, o Powell disse que embora as taxas de juros estejam chegando perto de ser suficientemente restritivas, elas ainda não chegaram lá. E aí os mercados giraram, com o S&P 500, por exemplo, primeiro caindo mais de 1%, para logo depois se recuperar, justamente depois desse comentário do Powell de que estão próximos desse nível de taxas que já seria suficiente para reduzir a atividade. No fechamento, a bolsa acabou caindo 0,6%. Ao mesmo tempo, e no sentido contrário, o dólar perdeu valor contra as moedas de países desenvolvidos, só batendo algumas moedas emergentes. Mesmo a curva de juros futuros americana ficou muito perto do 0 a 0. Na minha cabeça, esse não é o tipo de desdobramentos dos ativos que o Fed gostaria, já que, tirando a bolsa, no fim do dia as condições financeiras melhoraram, na verdade, ontem. Veja, existe um motivo para o Fed apertar os juros, certo? Ele quer esfriar a economia para garantir que a inflação vai para 2%, inflação que está em 6,7%. E o comportamento dos mercados é parte nesse jogo, já que eles afetam renda, PIB, etc. Então eu não sei se o Powell e companhia gostaram do resultado final de ontem. O copo meio cheio é que os ativos estavam loucos para melhorar bem, como eu comentei anteontem, então dá para pensar que eles conseguiram segurar. Ao mesmo tempo, mesmo com eles fazendo um ciclo historicamente super rápido de alta de juros, a gente não está, na verdade, muito longe das condições financeiras que já estavam ali prevalecendo no começo do ciclo de alta, em março desse ano. E aí no líquido, é como se o grau de aperto na economia americana não tivesse mudado muito nesses 9 meses. Fica difícil então achar que essa inflação vai cair rapidamente. Eu também acabo ficando com uma certa pulga atrás na orelha se essa recessão americana que todo mundo fala está vindo menos. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Por aqui o câmbio sofreu pouco, o Ibovespa também, mas os papéis das estatais e a renda fixa pioraram bem mais uma vez. O dólar à vista fechou em baixa de 0,27, cotado ali a 5,30. O Ibovespa fechou com leve alta de 0,20, perto dos 103.700 pontos, mas com as ações das empresas ligadas ao governo federal sofrendo impacto da aprovação na Câmara de fato daquela lei das estatais que eu já explorei aqui. E aí a Petro chegou a cair 12% ao longo de ontem, para fechar derretendo 9,8% no caso da Petro 3. E aí na esteira disso os juros futuros sofreram bem, principalmente os mais longos. A lógica eu já trouxe aqui é que o uso dos bancos públicos no crédito acaba amortecendo os efeitos da Selic. E você mexeu na lei das estatais justamente para ter um maior dirigismo sobre as empresas públicas, certo? E se isso for verdade, isso pode obrigar, no fim, o Banco Central a fazer ciclos ainda mais extensos e pesados de altas de juros para atingir uma mesma desinflação e uma mesma desaceleração da atividade econômica. Para mim, aliás, essa é a sequência dos ativos que mais sofrem com o que está vindo desse fronte fiscal brasileiro. As estatais são piores que os juros e o índice, porque os dois têm alguma proteção, digamos, do externo, e o câmbio, por último, por conta dos juros altos e, digamos assim, um certo cansaço do dólar forte no mundo que a gente está vendo depois de tanto tempo de dólar forte nos últimos anos. Atualizando agora então a política rapidinho, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto como ele está hoje. E aí dizem fontes que a posição dela foi até mais dura do que a expectativa de parlamentares e alguns outros ministros do Supremo.
O julgamento volta hoje e vai ser interessante ver a resposta da Câmara, que é quem mais usufruía do orçamento secreto. E sobre a agenda do dia, os bancos centrais inglês e europeu decidem seus juros também. Com inflação de 2 dígitos e crescimento se sustentando razoavelmente no caso europeu, e surpreendendo na minha visão, eu suspeito que alguns diretores podem até pedir uma alta de 0,75%, que levaria a taxa deles a 2,75% ao ano. Mas como eles finalmente devem anunciar o fim do programa de compra de títulos públicos e essa injeção de liquidez, que em economês a gente chama de Quantitative Tightening, ou QT para os mais íntimos, é provável que a maioria do Banco Central Europeu prefira ir de 0,50%. E como nos Estados Unidos, vai ser bem interessante tentar descobrir até onde eles planejam levar esse ciclo. Os Estados Unidos está falando de mais de 5% e a Europa vai até onde? O meu viés desde sempre é que a Europa nunca vai entregar mais juros que os Estados Unidos. Com certeza não na taxa final, mas eu desconfio que também não no ritmo, de altas reunião após reunião. O Fed veio com meio, para mim o Banco Central Europeu entrega meio. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.